Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Facebook Alimento de Origem. Boa noite a todos e a todas. Mais uma quarta-feira aí que a gente chega com uma live nessa noite. E hoje o assunto é sobre alimentação e agricultura no capitalismo das plataformas digitais. Então, aí essa nossa plataforma digital que a gente usa para chegar até essas pessoas, hoje vai ser tema aí. E o nosso convidado é o professor Paulo Niderli, que vai debater um pouquinho sobre esse assunto, trazer esses pontos para nós. Professor, boa noite, obrigada pelo convite, obrigada pelo teu tempo aqui conosco. Olá, boa noite, Isadora. Eu que agradeço, um prazer estar aqui para conversar com vocês. Agradeço aos gestores da plataforma Alimento de Origem, a Admal em particular, e você por mediar um pouco essa conversa sobre um tema que tem nos estimulado. Falo aqui por um conjunto de pesquisadores que está tentando desenvolver um conjunto de estudos sobre como as plataformas digitais de comercialização, mas os processos de digitalização na agricultura e na alimentação estão impactando nossas vidas cotidianamente, nas formas de produzir, de comer, de comercializar, e, enfim, um prazer estar aqui com vocês. A gente traz aí toda quarta-feira um assunto diferente, já debatemos bastante sobre a importância da comercialização e também esse impacto, né? A Admal lançou recentemente essa opção de central de comercialização às agroindústrias, cooperativas, e vai muito também ao encontro dessa questão da pandemia que a gente está vivendo, né? A gente vê cada vez mais essa procura e essa inserção desses agricultores, produtores rurais que a gente não via antes nesses meios, né? Eu acho que a pandemia trouxe isso, mas nós vamos falar ao longo do debate, então quem nos assiste pode ficar à vontade para fazer suas perguntas. O professor Paulo é pesquisador, é professor na URGS, de pós-graduação, né, professor? Exatamente. Eu sou vinculado ao programa de pós-graduação em Sociologia e ao programa de pós-graduação em Desenvolvimento Rural. Basicamente, trabalho com questões relacionadas a mercados para agricultura familiar e políticas públicas de desenvolvimento rural, junto com uma equipe, um grupo, que é um grupo de estudos e pesquisas sobre agricultura, alimentação e desenvolvimento, que envolve vários professores e estudantes aqui da URGS e de outras universidades de quase todo o Brasil, além, obviamente, de conexões, redes com universidades, inclusive aí da região do Médio Alto Uruguai, parcerias com a UFSM, com a própria UERGS e outras universidades, a partir dessas parcerias que a gente tem se empenhado nessas análises sobre digitalização e plataformas digitais. Perfeito, então, com certeza vai ser um bom debate aí para o nosso conhecimento, e a gente vai iniciar falando, a gente preparou algumas perguntas, e quem estiver nos assistindo, conforme o professor vai falando, pode fazer seus questionamentos, que depois a gente pode dar uma discutida também, e a gente vai falar quais são as principais mudanças na agricultura e alimentação em virtude do crescimento das plataformas digitais globais como a Amazon. Eu achei bem interessante essa pergunta aqui, então pode ficar à vontade, professor. Bom, vamos lá. A Amazon, provavelmente, seguramente porque ela é a mais conhecida a plataforma, ela não tem um único proprietário, mas o proprietário dela é, novamente, a pessoa mais rica do mundo, o indivíduo mais rico do mundo, Jeff Bezos, que briga com o dono da Tesla para ver quem vai ser o maior bilionário do mundo. Mas a verdade é que a Amazon tem um modelo de plataforma digital que talvez é aquele que mais nos assuste do ponto de vista dos impactos que isso pode gerar, não só no setor agroalimentar, mas em vários setores. Claro, esse é um processo ainda em curso, a gente ainda está tentando interpretar, são transformações muito profundas e muito rápidas, e agora você mesmo comentou, a pandemia acelerou isso ainda mais. Então, para analisar como isso interfere na agricultura e alimentação, talvez seja necessário tentar juntar duas questões, dois temas.
a lógica dos mercados alimentares, que ela é um pouco específica, não funciona como todos os outros mercados, e a lógica da digitalização, qual o efeito que se produz dessa junção. Então, se a gente pensa em digitalização, primeiramente, primeiro pode parecer uma coisa um tanto distante, não sei se parece, mas isso está no nosso cotidiano de uma maneira muito presente, desde o uso do WhatsApp para questões financeiras e compras. Agora tem se disseminado no Brasil inteiro e aqui no Rio Grande do Sul, inclusive dentre agricultores familiares, o uso de drones para aplicação, por exemplo, de agrotóxicos, virou uma coisa que se disseminou numa velocidade que a gente não imaginava. Do ponto de vista, por exemplo, de políticas agrícolas, há uma discussão hoje muito forte sobre o uso de ferramentas digitais para o planejamento e, sobretudo, para o monitoramento de políticas agrícolas. Então, seguramente vocês vão pensar no Pronaf. O Pronaf você faz um projeto de financiamento. Agora, imagina a ideia de que você tem, a partir de satélites, ferramentas de informação, chamado Big Data, você tem capacidade de monitorar os usos que os agricultores têm feito do crédito, a partir do projeto que foi implementado. Isso não está em vigência no Brasil, mas existem projetos globais sobre monitoramento do uso dos recursos e políticas agrícolas. Uma coisa mais próxima da nossa realidade no Brasil, que tem sido muito discutida, sobretudo em São Paulo, é sobre a digitalização da extensão rural. A ideia de que os agricultores possam ser assistidos por meio de ferramentas digitais, não só o WhatsApp, mas uma série de sistemas para prover assistência técnica e extensão rural. O que, no Brasil, mas em vários outros países, sobretudo no contexto da América Latina e África, essa discussão é muito forte, é óbvio que é muito interessante usar essas plataformas, mas ela traz uma discussão sobre o risco de exclusão. Existe um termo que já se disseminou, utilizado por Banco Mundial, Nações Unidas, várias organizações, se chama cisão digital. A ideia de que você tem um pequeno grupo hoje que é capaz de acessar e fazer bom uso dessas tecnologias, e uma grande maioria que ainda é excluída dessas oportunidades que a digitalização abre. Bom, junta isso com a discussão sobre mercados, o que está acontecendo no debate sobre mercados alimentares? Vou meio rápido aqui. Uma dinâmica muito acelerada de concentração, de oligopolização, são cada vez menos empresas, seja no setor de insumos, seja nas traders internacionais, soja, commodities, de modo geral, seja nos supermercados, cada vez mais concentrados, cada vez mais dependentes de capital financeiro, ou seja, são investidores financeiros, fundos de investimento, e por isso que toda essa discussão agora da Petrobras e da Bolsa de Valores, isso a gente acha que impacta só o combustível, mas não, isso impacta muita coisa, inclusive nessas empresas, e uma lógica que a gente chama de supermercadização, ou seja, os supermercados controlando o sistema alimentar de trás para frente, impondo a sua lógica, as suas regras. E por último, talvez, um crescimento que agora na pandemia reduziu, e a gente ainda não sabe como vai se dar isso daqui para frente, o crescimento muito acelerado da alimentação fora de casa, sobretudo nas grandes cidades. Pessoas cada vez comendo mais fora de casa e com vários impactos. Bom, junto a tudo isso, Isadora, essa dinâmica dos mercados e da digitalização, se cria uma dinâmica de mercados alimentares digitais que nos deixa preocupados de qual o impacto ela vai ter. Por quê? Quando você olha as plataformas digitais, elas têm uma dinâmica que a gente chama o vencedor leva tudo. Assim. Vamos pensar, Google. Quase ninguém consegue competir com o Google hoje em dia. Facebook e WhatsApp. Praticamente não tem competição. Ou seja, eles têm uma chamada efeito de rede que, a partir do momento que eles se consolidam, uma grande plataforma leva tudo. Por isso que a Amazon acaba sendo... claro, existem concorrentes? Existe, mas a dúvida é como vai se dar ainda esse processo de concentração. É claro que no setor alimentar,
as coisas são um pouco diferenciadas, porque nós não estamos falando simplesmente de comercialização de informação, por exemplo, Facebook. Nós estamos falando de venda de alimentos, de produtos que precisam ser transportados. Tem uma questão de logística que é central. Então, a gente não sabe se essa dinâmica do vencedor leva tudo vai se consolidar ou quais são os mecanismos para criar sistemas alternativos, plataformas alternativas, para competir com essas grandes plataformas globais que, obviamente, elas vão dominar, sobretudo nos meios urbanos, mas pode ter certeza, elas vão chegar em Frederico Westphalen, vão chegar nas pequenas cidades e o efeito delas vai ser muito significativo. A gente entra nesse segundo tópico, que é essa possibilidade de competir com essas, né, grandes corporações, né? Como que fazer isso quando acaba se transformando tão pequeno, né? Para mim, o ponto-chave disso, que ainda a gente vai precisar de mais estudos, é a capacidade de reorganização da logística, ou seja, dos sistemas de distribuição, de transporte dos alimentos e como isso vai estar integrado com as plataformas digitais. A questão é, basicamente, essas plataformas globais, Amazon, iFood, mesmo o Facebook tem um Facebook Marketplace, onde você pode comprar e vender um monte de coisa. A questão é se elas vão ser hábeis para desenhar sistemas logísticos que excluam do mercado qualquer outro tipo de alternativa, ou vai ficar uma margem, digamos assim, para plataformas alternativas, como alimento de origem. Eu acho que é cedo para responder isso, mas eu sou um pouco otimista, digamos assim, quero ser otimista. Eu acho que, assim como aconteceu com os mercados reais, ou seja, aqueles que não operam virtualmente, os mercados físicos, eu acho que vai ter espaço para alternativas. Essas alternativas elas vão se basear fundamentalmente, talvez, em dois grandes pilares. Assim. Por um lado, a capacidade delas de terem sistemas de distribuição territorializados, mais próximos dos consumidores, que os consumidores conhecem, inclusive, quem são os agricultores dos quais eles estão comprando, que se cria uma relação de confiança e tem uma discussão muito interessante atualmente, que é como se produz confiança no meio digital. Uma coisa é você ir na feira, vai lá, você compra do agricultor e você conhece ele, conhece a família dele, conversa, um encontro face a face. Como que se transporta, de certo modo, essas relações de confiança para esses meios digitais? Para mim, uma questão chave que tem a ver com isso essas plataformas, como alimento de origem, e o próprio nome de estudo, o foco na origem do produto, na origem social, na origem da região, tem que tentar, de todos os modos, demonstrar esse vínculo do produto. Ou seja, não é um produto de lugar nenhum, é um produto que tem que a gente chama de um enraizamento territorial, tem uma história, tem uma cultura. O segundo aspecto tem justamente a ver com o engajamento coletivo dos consumidores com essas alternativas. Então, se a Amazon, digamos assim, a iFood, etc., elas têm uma lógica de comercialização que é muito baseada na individualização do consumo, no consumidor isolado, essas novas plataformas, elas dependem, em grande medida, dos consumidores mais organizados, mais conscientes dos impactos que tem a compra deles. Por que comprar numa plataforma local e não numa plataforma global, como a Amazon, por exemplo, ou várias outras? Perfeito, professora. Tu falou dessa... Eu acho que é trabalhar muito um pouco também dessa questão dos hábitos, né? A gente fala que é um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo com a plataforma Alimento de Origem, através das plataformas digitais, que é esse trabalho de consciência das pessoas entenderem por que comprar
do alimento de origem e das suas cooperativas que estão vinculadas, ao invés de comprar de outro mercado maior, né, no caso. Então, outra questão que você falando, eu pensei, a gente tem muito essa questão do Google, né, e querendo ou não, o alimento origem, ali a gente tem uma procura no Google, né, e é algo que é positivo para quem faz essa comercialização através das centrais, é que é algo que não está limitado somente aqui. Então, é algo que a gente pensa em expandir, né, tem esse trabalho de expandir como alternativa, mas, por exemplo, nós estamos aqui em Frederico, mas temos centrais, pode ter centrais em outros lugares, né, então levar essa, como diz a palavra, né, essa alternativa aí que descentralize do que a pessoa está acostumado ali, que é desse grande mercado, né? Não, exatamente. E uma das grandes questões para todo mundo que está envolvido nesse tipo de alternativa, hoje tem várias plataformas sendo criadas no Brasil inteiro, com modelos muito diferentes. Em alguns casos, são sites de centrais e redes de cooperativa, como a própria Alimento de Origem. Em outros casos, são sites de agricultores, de empresas que vendem o próprio produto, sites ou plataformas institucionais, digamos assim, tem experiências da Emater, de Secretaria Municipal, de Secretaria Estadual de Agricultura, tentando dar visibilidade para os produtos. Tem as listas de pedidos de consumidores via WhatsApp ou via outras plataformas, tem uma série de coisas acontecendo nesse mundo de mercados digitais, e todos eles com potenciais, com limitações. Me parece que um dos aspectos centrais é articular essas várias alternativas, ou seja, por que não uma cooperativa que tenha uma inserção local, com foco local, ela também não pode cooperar, e aí o tema da intercooperação é muito importante, cooperar com outras cooperativas, com sistemas de distribuição que façam ganhar em escala, ou seja, articulando redes mais amplas. A outra coisa que tem se mostrado fundamental, e já não é de agora, é que eu estava falando da questão da logística, mas esses sistemas, eles não operam isolados, desconectados dos demais mercados reais, digamos assim, que existem. Ou seja, enquanto a Amazon está lá ou o iFood, está com o sistema dela basicamente um sistema de mercado digital, eles não têm pontos de comercialização fixos, não tem uma loja ou coisas do gênero, embora a Amazon tenha investido na compra de algumas lojas, mas sobretudo não no Brasil ainda, sobretudo nos Estados Unidos e outros países, mas enfim, quando a gente olha para estratégias como a do Alimento de Origem e de outras plataformas alternativas que estão surgindo agora, é central imaginar como que a distribuição dos alimentos comercializados via plataforma, ela também pode se articular de uma maneira sinérgica com as entregas para outros mercados, os mercados que sempre existiram, a entrega para o restaurante, a entrega para o mercadinho da cidade, do bairro, a entrega para o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, para a alimentação escolar, para a feira, criando uma teia de distribuição, digamos assim, que leva um mercado a potencializar o outro. Não dá para olhar para a viabilidade dessas plataformas só pela plataforma. Às vezes, não conheço em profundidade o caso da Alimento de Origem, pelo menos não ainda, a gente está iniciando uma parceria para estudar, dentre outras plataformas, Alimento de Origem, também a plataforma da Girassol, aqui em Porto Alegre, e da Comafit, no Litoral Norte, mas ainda que, às vezes, uma plataforma dessas, para o agricultor diretamente, ela pode não parecer reverter, digamos assim, num preço mais significativo, ele não está ganhando mais porque está vendendo o produto dele via plataforma digital, essa plataforma pode ter uma função muito importante na articulação dos demais mercados e na visibilização do produto. Então, o modo como se avalia o efeito desses mercados é um modo que tem que integrar toda essa rede de comercialização
que geralmente está articulada, porque são cooperativas, são agricultores. Os agricultores, como sempre se diz, o agricultor esperto não coloca os ovos numa cesta só. Ele vai para vários mercados e isso dá um pouco de segurança também do ponto de vista de comercialização. Perfeito, realmente são essas realidades que a gente encontra aqui, vem encontrando conforme vai implantando, né, e vai tendo essa procura por parte das cooperativas. Então a gente vê muitas vezes um dos desafios que a Demal encontra é essa resistência, né, dos produtores, das cooperativas, e que tem muitas vezes essa de ter o resultado muito rápido, né, ou de ter a vantagem. Então, é trabalhado todo um sistema de logística que vai desde do porquê de ter, né, essa visibilidade, de ter ali esse acesso, essa plataforma, até toda a logística de entrega, né? Então, é algo que acaba que vai mexendo com diversas coisinhas que antes, sem essa digitalização, não era um problema que eles não precisavam enfrentar, né? Ou era um desafio ali, mais uma preocupação, quem sabe, que eles não precisavam enfrentar, né? Uma das grandes vantagens dessas grandes plataformas globais, talvez a principal vantagem delas, é que, bom, o grande custo de uma plataforma digital está na sua implementação, na sua criação, no seu design, na sua implementação. O crescimento dela ao longo do tempo, ou seja, incorporar novos fornecedores, novos consumidores, tem um custo relativamente baixo, porque a questão é o desenho inicial. A grande vantagem dessas grandes plataformas é que, à medida que elas vão incorporando cada vez mais consumidores, produtores, fornecedores, com um custo relativamente baixo ao fazer isso, elas geram também uma base de informações que elas têm capacidade de analisar inacreditável, e é até um pouco aterrorizante, digamos assim. Se pode dar medo a ideia de que, e para mim dá um pouco, a ideia de que a gente vai começar no futuro a monitorar os beneficiários das políticas públicas, para saber se eles estão efetivamente aplicando o recurso naquela área, naquelas condições. A gente cria uma coisa de controle que às vezes me assusta um pouco. Bom, todo mundo sabe que qualquer coisa que a gente faz na internet hoje vira motivo para você receber uma propaganda em 30 segundos no Facebook ou qualquer lugar. Então, elas conseguem ter essa informação e não só fazer prospecção de hábito de consumo, mas induzir o consumo de determinados produtos, de acordo com aquilo que, obviamente, mais interessa a elas. Para mim, um dos grandes dilemas dessas plataformas alternativas primeiro, a partir de que momento vale a pena você apostar num sistema de monitoramento de informações e de prospecção para fazer investimentos no futuro? Ou seja, porque esses consumidores das grandes plataformas, elas usam uma espécie de personalização. Não é uma propaganda para todo mundo, é uma propaganda quase personalizada. Eles conseguem saber o que você quer comprar, qual é o teu perfil e vão direto em você oferecendo aquele produto. Então, vai ser importante no futuro, mas isso é um passo mais na frente, vai ser importante a gente entender como que essas plataformas podem dialogar com diferentes perfis de consumidores, que tipo de produto é um produto, digamos assim, para o consumidor mais local de Frederico Westphalen, da região, que tipo de produto é um produto que tem maior alcance para ir a São Paulo ou para ir parar na China, o que seja. Então, e é um conjunto de informações que a gente ainda está aprendendo a trabalhar e que é muito difícil para fazer com plataformas pequenas. Por isso também, Isadora, os documentos que estão sendo publicados sobre digitalização, e isso envolve as plataformas digitais, eu estou falando dos documentos oficiais, Nações Unidas, por exemplo, eles têm colocado de uma maneira muito clara assim, a necessidade de que se cumpram com algumas condições mínimas, se a gente quiser que esse processo não seja um processo incrivelmente excludente. Quais seriam essas condições? Primeiro, disseminação da internet, e de uma internet de alta velocidade,
em todas as regiões e nas áreas rurais. A internet tem que chegar nas áreas rurais, e isso é uma política, não é uma política, bom, vamos fazer depois. A internet hoje nas áreas rurais é tão importante quanto estrada em área rural. Qualquer agricultor sabe do que eu estou falando. Segundo, a questão da educação e capacitação para manejar essas ferramentas digitais. E, bom, vai ser importante para os fornecedores e agricultores, mas também para os consumidores. E, para cumprir com essas duas coisas e muito mais, programas, políticas públicas para fazer essa internet chegar, para capacitar, para organizar, contribuir na organização da logística, da distribuição, da análise do funcionamento dessas plataformas. E, último ponto, eu sei que eu estou falando bastante, mas último ponto, políticas que regulem o uso dessas plataformas. Essa me parece que é uma questão chave, assim. Por quê? Um único exemplo. Qual que é um dos grandes mecanismos de ganho econômico dessas grandes plataformas globais, tipo iFood? A precarização. A situação dos entregadores é de uma precariedade sem tamanho nas grandes cidades. Talvez é hoje uma das profissões mais precarizadas, vulneráveis, inseguras que existe. Então, e por isso, por exemplo, conversando até com colegas que disseram, olha, aqui da Girassol, cooperativa Girassol, disseram, olha, para nós seria mais barato a gente enviar as entregas com um motoboy, um entregador, do que a gente fazer a entrega com a nossa própria infraestrutura. Mas isso é imoral. É a gente, uma cooperativa que preza por economia solidária, por desenvolvimento local e tal, contribuir para o processo de precarização. Então, essa para mim é uma questão central do ponto de vista de concorrência, assim, porque ou o Estado regula e diz, não, peraí, vocês não podem continuar ganhando dinheiro explorando os entregadores. Ou vai ser muito difícil também para essas plataformas alternativas terem capacidade de concorrer, porque elas concorrem numa situação completamente injusta. Vocês, Admal, vão pagar direitos trabalhistas, pagar isso, pagar aquilo, pagar não sei o quê, enquanto a iFood está ganhando dinheiro explorando o trabalhador. Essa é uma questão chave para mim. Excelente reflexão aí para a gente ver como que se encaminha principalmente essa questão das políticas públicas em torno dessa digitalização e desse processo, né? Eu vou dar um oi para o pessoal que nos assiste, o professor Gelson Pellegrini está nos assistindo, boa noite. Professor Paulo, parabéns, Ademal, pelo debate. A Rose nos assiste, o Arthur Saldanha, o Matheus Froner, boa noite, parabéns pela apresentação e pelo tema atual, a Carol, o professor Arlindo, o Volney, a Sarita, muito importante, o Volney Antônio nos assiste, o Marco, a professora Cláudia, boa noite, o Clênio que está nos assistindo. Então, essa nossa audiência aí, a gente vai, né, para a live não ficar muito longa, vamos caminhar para o final, mas a gente vai falar um pouquinho desses últimos pontos, que é a importância, a gente já falou um pouquinho que essas experiências alternativas têm, né, essa importância, e também como que essas mudanças, elas reconfiguram a nossa forma de produzir, comercializar e consumir os alimentos. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pessoal que está assistindo, vários deles conhecidos e vários deles, inclusive, fazem parte desse diálogo que a gente está iniciando acerca da análise de como essas experiências se conformam. Bom, primeiro, é óbvio que, bom, não sei se é óbvio, mas há uma grande chance de que os impactos desse processo serão muito mais sentidos nas populações das grandes cidades e que, passada a pandemia, eu não tem como ficar apostando muito, tendo uma espécie de bola de cristal, mas eu acho que vai ter uma reconfiguração importante em dois sentidos. Nas grandes capitais, que, bom, a maior parte da população hoje está concentrada em grandes metrópoles, então
a gente tem que pensar a organização do sistema alimentar também, considerando esse fato que hoje a gente está em sociedades urbanizadas, concentradas, e que não dá para desconsiderar o desafio que é alimentar grandes metrópoles. Quais são as duas questões centrais que são importantes a gente ver o que vai acontecer depois da pandemia? O primeiro é o tema da alimentação fora de casa, que, como eu estava falando no começo, vinha crescendo muito rapidamente. Eu acho que deve, obviamente, depois de passar da crise, deve ter uma retomada desse processo de crescimento. Vai demorar um tempo para chegar, talvez, no nível em que a gente vinha de crescimento, mas mais cedo ou mais tarde volta a ser uma questão essencial. Como é que isso impacta experiências como alimento de origem e outras plataformas digitais? Porque isso alteraria um pouco o perfil do comprador. Ao invés do comprador que é o prioritário na pandemia hoje, que é o consumidor individual, a família que está comprando para produzir, para cozinhar na sua própria casa, enfim, me parece que vai ter no futuro um crescimento mais expressivo do chamado, que é chamado de B2B, ou seja, de produtor para produtor, ou seja, as vendas de agricultores, cooperativas, empresas para outros empreendimentos que estes sim vão ofertar para o consumidor final. Que outros empreendimentos me parece que são chave, que todas as plataformas têm que pensar um pouco. Restaurantes. Então, a hora que a pandemia passar, como que essas plataformas podem atender de maneira organizada esse segmento? Isso eu estou falando principalmente nas grandes cidades. Aqui, por exemplo, a gente tem um problema, Porto Alegre, mas isso são todas as capitais, a gente tem um problema da agricultura familiar fornecer para o setor de restauração. Esse setor ele não está organizado para comprar da agricultura familiar, ele prefere a via mais fácil, que é ir na Ceasa ou até no supermercado, ao invés de sistemas alternativos, e que essas plataformas, a meu ver, elas podem começar a atuar como sistemas alternativos. Só que, e essa é uma outra questão, o próprio setor de restauração deve passar por uma mudança significativa, uma mudança que já aconteceu em outros países e que no Brasil, durante a pandemia, veio com muita força e que, acredito, pela experiência dos demais países, que deve se manter. Que são as chamadas dark kitchens, as cozinhas sombrias, que são restaurantes, grandes plantas de produção de alimentos, que preparam e vendem alimentos prontos para outros restaurantes. Esses outros restaurantes não cozinham nada, eles simplesmente servem. Isso é uma febre no mundo inteiro. Você vai para um restaurante chique, às vezes pede uma lasanha e depois você descobre que aquele restaurante só requentou a tua lasanha, ele foi produzido em outro lugar. Porto Alegre já tem esse tipo de cozinha. Isso demonstra um processo de concentração da produção da comida que vai chegar até os consumidores. E que a gente vai precisar pensar alternativas também. Então, se a gente quiser, se a alimentação fora de casa crescer como vinha crescendo, e houver esse processo de mudança no setor de restauração, eu acho que a articulação dessas plataformas com esse setor é um aspecto chave. O segundo, mais rapidamente, Isadora, é a reestruturação do setor de varejo, dos mercados, em especial dos mercados de bairro. Novamente, o próprio setor de varejo alimentar, os grandes supermercados, já viram o tamanho do problema que é o avanço de plataformas como a Amazon. Recentemente, em 2018, o Walmart, que é a maior rede de supermercados do mundo, pagou 17 bilhões de dólares pela Flipkart, que é um sistema de venda online na Índia, mas que atende o mundo inteiro. E por que o Walmart foi fazer isso? Porque ele viu que a Amazon e os outros estavam entrando na venda de alimentos, na área dele. Uma outra coisa que aconteceu nesses últimos anos foi o crescimento muito expressivo dos mercados de bairro.
inclusive essas grandes marcas, Carrefour, etc., criando mercados de bairro. Qual a importância disso? À medida que a pandemia... Bom, o setor dos supermercados não sofreu com a pandemia, muito pelo contrário, ganhou bastante dinheiro. Mas à medida que a gente volte uma nova dinâmica pós-pandemia, se é que algum dia esse negócio vai acabar, porque está difícil de comprar em vacina, mas um dia acaba. Nem que seja com todos mortos, mas acaba. À medida que a gente voltar para um novo cenário pós-pandêmico, vai ser interessante a gente observar a capacidade que a gente tem de, por meio dessas plataformas, também articular redes de mercados locais, de bairro, mais territorializados, digamos assim. Eu sei que aí na região de Frederico, eu sou de Três Passos, eu sei que tem várias redes regionais de supermercados integradas entre elas, mas que, não sei se é o caso daí na região, mas que também fazem como os restaurantes, acabam optando pelo modelo convencional das CEASAs ou sistemas convencionais de distribuição, quando poderiam estar facilmente articulados a essas novas experiências de plataformas digitais. Ou seja, para sintetizar, acho que um dos grandes desafios de todas as plataformas no momento, chegar até o consumidor final, entregar comida na casa dele. Isso vai continuar. Mas também chegar até aqueles que vendem a comida para esse consumidor, restaurantes e supermercados, descentralizando os nossos mecanismos hoje convencionais de distribuição de alimentos, como Ceasa, como grandes centrais atacadistas. Perfeitas colocações, professor. Acho que traz aí uma reflexão para a gente observar como está trabalhando, ter uma visão, né, para ver aí a importância da pesquisa e desse trabalho que vocês fazem, né, que é fazendo essa análise de mercado futuro também, para ver quais os passos mais certeiros possíveis daqui para frente, né, e também fazer essas articulações de como chegar nesses mercados, nesses públicos, né. O Eliseu, o nosso diretor, deixou uma mensagem. Boa noite, obrigado, professor Paulo, pelo tempo disponível e pela contribuição neste tema e sua importância para os novos tempos. O professor Sérgio Capron também nos assiste, o Leonardo Bor, o Cleomar Debona, essa nossa audiência aí está nos acompanhando. Então, professor, a gente vai se encaminhar para o final, pode ficar à vontade para fazer suas colocações, né? Se tiver mais alguma coisa para acrescentar, com certeza foi aí um assunto que vale a pena a gente se deter e conhecer, né, falando em alimento de origem, para saber para onde seguir e também para o público conhecer como que está se desenhando, né? E a importância da gente ter essa mudança de hábito também, né? Ok, bom, primeiro um abraço para o Eliseu e para os demais. Na verdade, eu que quero agradecer a oportunidade. É um tema instigante, sobre o qual, na verdade, se conhece pouco, e se conhece pouco por uma série de razões. Essas coisas estão acontecendo agora. É muito difícil ter dados sobre isso. Primeiros dados sobre grandes empresas é sempre uma confusão, mas não existem dados sistematizados sobre o avanço desses mercados, dessas plataformas. O que a gente está tentando, e aí uma iniciativa que a Admal, a Alimento de Origem, se tornou parceira, e junto com ela a UFSM, o Instituto Federal, a Universidade Federal da Fronteira Sul, a UERGS e a Unisc, aqui de Santa Cruz, a gente está tentando estudar um pouco como é que essas plataformas operam e, sobretudo, a partir de um projeto, eu tenho que fazer menção, até pela justiça, porque se tornou a grande oportunidade, o principal apoiador dessa iniciativa, um projeto que tem a ver com inclusão produtiva, financiado pelo SEBRAP, SEBRAP Sustentabilidade, por meio de uma cátedra de inclusão produtiva, que está nos dando as condições para a realização desse estudo, e a gente espera que daqui 6 meses, talvez um pouquinho menos,
a gente tenha dados mais consolidados, pelo menos sobre essas experiências alternativas que estão aparecendo aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, para ver os potenciais e, obviamente, também os limites delas. Como eu disse antes, só para concluir, Isadora, são experiências que já demonstraram que vieram para ficar, que têm um potencial enorme, que estão enfrentando desafios muito significativos também, e que talvez esse seja um dos temas mais importantes, ainda não receberam a atenção, primeiro, da própria setor de pesquisa. A gente está começando a fazer isso, vamos fazer meia-culpa. Segundo, do setor público, governos e política pública. A gente está, no Brasil, engatinhando no desenvolvimento de mecanismos de apoio. Na verdade, a gente está correndo no desmantelamento das políticas que existiam para a agricultura familiar, para as cooperativas, e essas políticas são cada vez piores, quando o que a gente devia estar fazendo era dando um passo além e agora pensando em políticas de digitalização, de inclusão social e produtiva por meio de plataformas como a plataforma Alimento de Origem. Enfim, agradeço a oportunidade e estamos aí para seguir essa conversa. Com certeza vai ter muito assunto aí a pesquisar e a gente vai ter outro momento aí para discutir também o resultado dessas pesquisas, né, resultados parciais, né, com certeza vai ter esse momento aí para a gente ver a importância, quem nos assiste pode aí conseguiu ver ao longo da live, com o que o professor falou, a importância da pesquisa em diversos setores, né, a importância da pesquisa para sair do lugar com esses projetos que não só na área das agroindústrias, dessa comercialização digital. Então, professor, a gente agradece, né, parabeniza pelo trabalho aí de vocês, pela iniciativa em dar esse pontapé inicial aí nessas pesquisas que acaba, às vezes, ficando meio que invisível, né? É importante ter esse olhar e sempre ter o passo inicial aí que vocês tiveram, que o poder público tenha também, né? Comece a olhar aí para reforçar e mudar o que precisar. Então, agradeço mais uma vez a tua participação, o teu tempo, né? Parabéns pelo trabalho aí, a Sarita que fez essa mediação aqui conosco, a gente deseja uma boa pesquisa aí, que vocês consigam ter bons resultados. Agradeço ao pessoal que nos assistiu, então, que nos acompanhou, mais um assunto aí para a gente sempre ter, cada quarta-feira, um pouco mais de conhecimento e de ver a importância que gira em torno desse trabalho que a Ademal faz, que a plataforma está fazendo. Então, muito obrigada, muito boa noite a todos, compartilhem a nossa live para o pessoal aí chegar a mais pessoas. Então, muito boa noite a todos, obrigada.